Sani, Sani, Carivanity. Muito bem, pessoal. Então, estamos começando uma outra live aqui. Eu tenho feito algumas lives, como vocês sabem. Assim, claro que a gente faz aproveitando o momento, aproveitando algumas pautas, às vezes que também não estão tão planejadas assim, mas são pautas que às vezes a gente conversa também com os alunos, né, do curso de Língua Vêneta, e aí essas pautas acabam surgindo e a gente simplesmente se empolga e quer falar um pouco sobre elas também com a comunidade aí afora, né? Não apenas com a comunidade de alunos. Como de praxe, eu preciso conferir aqui se está ok, se está funcionando, como é que está o áudio, tá? Eu só vou conferir o vídeo aqui. Esse está funcionando, esse está funcionando. Beleza. Então, aquilo que eu conferi aqui no meu celular parece que está ok, que o áudio está bem melhor do que da última transmissão e então a gente já consegue começar. Antes da gente efetivamente começar o vídeo, começar a live, eu vou fazer o seguinte, claro, eu vou mandar essa live para o pessoal, né, para as pessoas que queiram acompanhar, mas eu já vou lançar uma pergunta também para vocês, que é aquilo que vocês estão enxergando aí no título, né? Aliás, essa é uma coisa que, assim, infelizmente tem ficado cada vez mais notória, né? Aquele descendente que ele, a gente vai discutir um pouco isso, né? O porquê que ele faz. Porém, aquele descendente que ele consegue obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, e por favor, eu já faço esse, digamos, essa educação do termo correto, né? Muitas pessoas falam tirar a cidadania, tá errado, tá, pessoal? É reconhecer a cidadania. Então, utilizem sempre o termo reconhecer a cidadania. Então, muitas pessoas fazem, de fato, o reconhecimento da cidadania italiana, né? Encaminham esse reconhecimento, e aí depois que elas reconheceram, por óbvio, elas vão fazer o quê? Elas vão ir atrás de um passaporte, né? Elas vão fazer o passaporte, tudo bonitinho. E muitos, não é a maioria, é verdade, não é a maioria, mas muitos dos que vão para a Europa e principalmente aqui a gente vai falar sobre as pessoas que vão morar lá no Vêneto, né? O descendente de Vênetos que vai morar lá no Vêneto, uma porcentagem dessas pessoas aqui parece que não sei se entenderam, não entenderam, o que entenderam de fato, né? Mas começam a militar contra exatamente tudo aquilo que os seus antepassados foram. É uma coisa até estranha, assim, é algo que a gente precisa discutir um pouco, por que que isso acontece. Ah, Fernando, como é que, né, com base no que você fala isso? Bom, eu já tive algumas, digamos, algumas experiências pessoais com pessoas assim, com indivíduos assim, mas também ao decorrer desses anos de Lenguamare e até antes do Lenguamare, porque eu tô nessa antes de fundar o canal, né? O canal, se não me engano, tem 5 anos, vai para 5 ou 6 anos, alguma coisa assim, e eu trabalho com língua vêneta e cultura vêneta já há uns 8 anos por aí. Então, antes disso, eu já observava esse fenômeno, e aí depois que eu fundei o canal, obviamente, conforme o canal foi crescendo, cresceram, assim, exponencialmente o número de pessoas que gostam do trabalho, que acompanham, que se tornaram meus amigos, e muito bom, mas também, infelizmente, cresceram os famosos haters, né? Aquelas pessoas que ficam querendo denigrir a cultura vêneta, ficam querendo tocar pedra, né? Atacar pedra, por coisas assim muito imbecis, que a gente não sabe o motivo real disso. Então, eu já deixo uma pergunta antes da gente começar de fato a discutir, né? Por que vocês acham que esse tipo de gente faz isso? Né? Muitas vezes, claro, tem, né? Tem aquelas pessoas que não são descendentes de vênetos, mas olha, a pessoa que não é descendente de vênetos e ela ataca a cultura vêneta e ela ataca a língua vêneta, é até assim,
eu sei que não tem como justificar a ignorância, mas é um pouco até mais justificado. Porque a pessoa não tem, assim, aquela ligação, às vezes ela não tem, por óbvio, uma obrigatoriedade de conhecer. É claro que se ela for morar lá, né, se ela for morar no Vêneto, ela deveria criar vergonha na cara e conhecer o mínimo do mínimo. Isso é óbvio, né. Mas, infelizmente, nem todo mundo, assim, tem um pouco desse bom senso e tudo bem, tá. Então a pessoa que não é descendente, ela é um pouco até a gente pode perdoar um pouquinho mais, né. O problema são aquelas pessoas que descendem e, mesmo assim, elas têm uma coisa, né, um ódio que eu não sei exatamente de onde vem. Então eu faço essa pergunta para vocês, por que vocês acham que esse tipo de gente faz isso, né, milita contra a própria cultura? E quando a gente está falando sobre cultura, claro, é óbvio que o primeiro ponto é a língua, né, isso aqui é, assim, claríssimo. As pessoas realmente, não suportam quando você fala que é esse tipo de pessoa, né. Estou falando todo mundo, senão seria inviável. Mas, esse tipo de pessoas não suporta que você, digamos, fale de um modo sério ou tente resgatar alguma coisa que esteja ligada intrinsecamente à cultura vêneta, principalmente à língua vêneta. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte, falando sobre língua, né, eu já apresento para vocês aqui o Evangelho de São Marcos, quem quiser, aproveita e compra, né, porque, assim, já está nas últimas, né, o Evangelho de São Marcos, pode entrar em contato aí, sempre deixo, tem o contato no site também, então é fácil de entrar em contato. Só para lembrar que tem também as camisetas vênetas, né, as camisetas do Vêneto, tem alguns modelos a mais, vocês podem dar uma olhada. A bandeira vêneta, né, é importante que a gente tenha nossos elementos, nossa simbologia vêneta, tem 7 modelos, na verdade tem 6, porque um já esgotou por completo. E aí, para finalizar, antes da gente começar o vídeo, nós temos ainda o calendário Vêneto, pessoal. O calendário Vêneto é, assim, algo magnífico, porque está todo escrito em Vêneto, tem provérbios em Vêneto, tem coisas, assim, ilustradas, da cultura mesmo, sabe? Então, coisas que faltam, e faltam bastante, né? Justamente para esses descendentes que decidem ir morar e boa parte deles mora no Vêneto, porque, por óbvio, é onde tem prosperidade na Itália, não só no Vêneto, é claro, mas no norte, né? Mas no Vêneto é um dos lugares mais prósperos da Itália. Então as pessoas vão para lá porque elas conseguem trabalhar lá, elas conseguem trabalho. Eu já comentei aqui de uma amiga veronesa, não era brasileira com cidadania reconhecida, uma amiga veronesa que, obviamente, ela nasceu numa cidade lá da província de Verona, e ela tinha essas ideias de minhoca, né, que a cidade grande, que é bom, não sei o que e tal, o Vêneto não presta, isso, aquilo, vai saber, né, as pessoas se enfiam cada coisa na cabeça e ficam assim com uma adolescência postergada, uma adolescência que dura, às vezes, até 30 anos da vida dela, e tem gente que nunca deixa de ser adolescente. Bom, e essa minha amiga veronesa, então ela foi, né, foi para Roma, porque Roma que era bom, Roma que era um lugar legal, enfim, e ela ficou 6 meses e limpou toda a poupança dela, não conseguiu um maldito emprego. Aí ela teve que voltar para o Vêneto, porque é onde tinha emprego, e daí depois é claro que hoje em dia ela já mudou de ideia, isso, aquilo, enfim, né, criancice. Muito bem, então essa é a pergunta do vídeo, conforme o que a gente está vendo também no título. Por que vocês acham que esse tipo de gente faz isso? Essas pessoas que são descendentes de vênetos, certamente, né, nasceram no Brasil, em um lugar que foi colonizado por vênetos, enfim, prioritariamente, geralmente é assim, né, uma pessoa que nasceu num lugar colonizado por vênetos, mas quando ela reconhece a sua cidadania, ela vai morar lá, nem todos, mas esse tipo de gente vai morar lá e começa a militar contra. Muito bem, olha só, a gente estava conversando sobre isso, se não me engano foi ontem, a gente falou sobre isso no nosso grupo lá de alunos do curso de língua vêneta, e surgiram ali algumas reflexões, né, inclusive tem aqui o pessoal já que começou a entrar aqui na live, né, pelo menos que escreveram
O Eric fez o curso também, né, Eric, o Gerson também finalizou o curso faz pouco tempo, e ele escreveu ali: "E leon que manha", italiano. O pessoal é incrível. Então, eles sabem um pouco, né, disso daqui, a gente meio que conversa. Aí entrou a Dilson também, sou descendente de Vêneto, lombardo, prefiro morar no Vêneto. Maravilha, Dilson. Bom, o que acontece? Olha só, vamos começar. Esse pessoal, assim, desde a fundação do canal, como eu falei para vocês, e até antes da fundação, são pessoas que elas não mudam, basicamente, né? Elas continuam sempre fazendo os mesmos ataques, com as mesmas posições, e essas posições, elas é meio que um disco arranhado, né? Não vai mudando, você vai, explica na boa, vem aqui, faz os vídeos, enfim, eu, por exemplo, eu fiz mestrado, eu escrevi alguns artigos, fiz algumas pesquisas, está lá, está comprovado academicamente. Não, Vêneto é uma língua, cultura, isso, aquilo. Não só eu, outras pessoas fizeram a mesma coisa, mas esse pessoal não muda, né? Eles não vão muito atrás desse tipo de informação. Contudo, a gente já consegue perceber algumas coisas assim que passam, né, porque efetivamente a gente vai vendo no início eu fui vendo que eram ataques, assim, pontuais, ataques à língua vêneta. Não existe língua vêneta, é um dialeto, isso é um dialeto que veio do italiano, não sei o quê, é um italiano falado errado, come as palavras e não sei o quê. No entanto, essas pessoas, por óbvio, nunca estudaram nada sobre língua vêneta, elas não sabem o que é língua vêneta, elas não sabem nem que uma dos primeiros expoentes da literatura, agora, da literatura italiana, da literatura, quando se fala de literatura italiana, estamos falando da literatura da Península Italiana. Um dos expoentes da literatura italiana foi um dos primeiros, foi escrito em língua vêneta, que é o Enigma Veronês, né? É um documento antiguíssimo, se não me engano, eu posso estar errado em datas aqui, porque eu não lembro, eu tenho que conferir, mas se não me engano é do século XIII, e está lá, escrito em Vêneto, e é claro que hoje, por conta do Vêneto fazer parte da Itália, né? Então se considera que é literatura italiana, né? Nesse modelo que é a literatura que foi produzida em território italiano, mas literatura italiana não quer dizer que é literatura em língua italiana. A língua italiana é algo que veio depois, a partir da realidade da unificação da Itália. Antes disso, nós temos todas as línguas históricas, que são o patrimônio vivo da Itália, da Península Italiana, tá bom? Patrimônio vivo, não são línguas mortas, né? Por bem, a gente não poderia até dizer que o latim seria uma língua morta, porque de fato ele continua sendo língua, digamos, claro, restrita, né? Por exemplo, restrita ao mundo acadêmico e à igreja, né? Contudo, ela continua sendo utilizada nesses âmbitos, e não daria para dizer assim, língua morta, 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 enfim, né? Não está absolutamente morta. Muito menos as línguas históricas da Itália, que são faladas todos os dias por comunidades inteiras de falantes, e aqui a gente, né, vai e volta o caso para o Vêneto, que é o objeto de estudo nosso, e é aquilo que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, como descendentes de Vênetos, que é uma língua falada por 8 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Não só na Itália. O Vêneto não tem 8 milhões de pessoas, se não me engano, tem 5 milhões de pessoas, alguma coisa assim, tá? Não são números precisos. Então, efetivamente, você vai ter uma população lá no Vêneto, que fala Vêneto, se não me engano, são 4 milhões, uns 4 milhões e 500, alguma coisa assim. Então a gente coloca que dos 5 milhões que existem de pessoas no Vêneto, vocês têm que contar que existem os estrangeiros, que existem muitas pessoas ali crianças, enfim, pessoas que muitas vezes ainda não aprenderam a língua, ou pessoas que realmente são estrangeiros e que não vão aprender a língua nunca, né? Porque eles vão utilizar apenas o italiano para se virar por ali. Contudo, quando você vê os dados que 4 milhões e tanto no Vêneto são falantes de Vêneto, assim como são falantes de italiano também, porque, meu Deus, é óbvio, né? A língua do Estado, é claro que na escola eles vão ensinar o italiano.
Mas quando você vê esses dados, também é muito claro que a grande minoria, né, se a população é de 5 milhões e 4 milhões e tanto fala, então é a grande minoria que não sabe falar, porque existem alguns motivos ali, entre elas, me parece que é justo também a gente olhar que existem muitos estrangeiros, né. Agora, se o total são de 8 milhões, também é muito, é justo a gente considerar que existem falantes aí pelo mundo, né, falantes dos quais a gente consegue encontrá-los no Brasil, claro, em outros países também, Argentina a gente vai encontrar, Uruguai, muitos países da América Latina, com certeza estarão eles. Canadá tem uma comunidade também forte de vênetos, o México, né, América Central, e depois, certamente, vocês vão encontrar em outros lugares do mundo, se não me engano, a África do Sul também tem falantes ali, que são, claro, imigrações um pouco mais recentes, e Austrália, né? A Austrália também tem uma comunidade significativa que faz parte, e claro, aí depois vocês têm o pessoal da Ístria, né? Croácia, Eslovênia. Então, tanto que a língua vêneta foi reconhecida lá o ano passado, se não me engano, lá como a segunda língua da Eslovênia, como patrimônio cultural da Eslovênia, né? Então, algo que já tinha acontecido aqui no Brasil, mas claro que é sempre, aqui no Brasil é focado, né? Focado, é localizado, porque é onde tem essas pessoas, né? Nem todo mundo é obrigado a tomar isso como um reconhecimento oficial. Pois bem, a partir disso, você tem uma comunidade aí de falantes, de pessoas que têm um certo engajamento com a cultura vêneta enorme, porque 8 milhões de pessoas, metade no Vêneto e metade espalhado pelo mundo, não dá para, assim, dizer que são 3, 4 pessoas que falam um dialeto e é isso aí. Então, esses são muitos dados que a gente vai apresentando também nas pesquisas, com estatísticas, e que vai um pouco deixando as pessoas de lado, né? Claro, óbvio, a gente vai lá e relata, a língua vêneta tem o seu desenvolvimento já no século XIII, assim como o português. É verdade que existia ainda muita influência do latim, ou seja, você vai lá pegar um texto lá do século XIII, você vê que existe ali uma nuance que está modificando, é claro, fazendo aquilo com que se transforme numa língua própria, que no nosso caso é o vêneto, no caso lá na Península Ibérica, se tratando do português, logo seria o português, né? Mas ainda existe essa raiz muito latinizada, muito forte, né? Então isso acontecia nos documentos do século XIII. No entanto, existem assim palavras e estruturas inteiras da língua vêneta no século XIII que eu entendo perfeitamente que eles escreveram lá, tá? Então aquilo ali é língua vêneta, por absoluto, com, claro, bastante ainda influência do latim, porque era aquela língua que, enfim, era uma língua oficial, né? O latim, que durou até muito pouco tempo como língua oficial. Depois de todo esse período, quando a gente se confronta com a história, que era a língua franca da Sereníssima República de Veneza, isso significa que todo mundo a falava, né? A gente vai ter documentos também, é óbvio que os documentos oficiais, a preferência é que sempre se registrasse em latim, isso não só no Vêneto, isso em qualquer lugar da Europa, na Alemanha, em lugares que não falassem línguas neolatinas. O obrigatório para um documento ter validade internacional é que fosse registrado em latim, né? Porque era a língua que todo mundo utilizava como língua internacional. Não, no entanto, era a língua do povo, mas também, além da língua do povo, era objeto, digamos, era ferramenta, né? Não era um objeto, mas era uma ferramenta de escrita desde, enfim, profissionais, né, mercadores que iam escrever alguma coisa, até poetas que escreveriam ali, né, enfim, no meio social. Mais o quê? Existem também documentos da República de Veneza que não essencialmente eram documentos que iriam, digamos, ter uma abrangência internacional, documentos que iam precisar ser lidos assim para fora, né? Documentos internos que a gente encontra que foram escritos em língua vêneta, relatos que foram escritos também em língua vêneta. Portanto, facilmente é comprovado que
a língua era utilizada como também era a língua oficial também do Estado, senão não teríamos documentos escritos nela, né? Fame chiaro, que nem dizia a minha mãe, né? Fame chiaro, ou seja, por favor, né, pessoal, a gente precisa, às vezes tem que desenhar as coisas para as pessoas entenderem. Bom, tudo bem, isso aqui passado, ok, tudo bem, veio lá, invasão, Napoleão, com seus intentos, Revolução Francesa, que veio antes, é claro, e aí depois veio Napoleão e toda aquela fusarca que coloca a Europa de cabeça para baixo, muda todo o sistema, né? Não só da Europa, mas todo o sistema do Ocidente, no geral, é todo modificado, e isso vai ocasionar uma série de consequências, sem sombra de dúvidas, e, portanto, depois desse momento, né, depois de muito tempo, aliás, ocorre a bendita unificação da Itália. Os nossos antepassados são os que mais sofrem com isso, né, porque, enfim, tem uma série de problemas, eles têm que vir para cá, problemas que foram ocasionados pela própria unificação, que seja dito isso, né, eram coisas que já estavam sendo agravadas com as invasões, por terem colocado fim à Sereníssima República de Veneza, ou seja, imaginem vocês estão aqui no Brasil, bonitos, felizes, vem um outro país de fora, acaba com tudo e começa a cobrar imposto, e aí o Brasil se torna um estado vassalo, digamos assim, sei lá, vamos colocar de um outro país, Estados Unidos, sei lá, quem está acima, né? Quem está aí em cima. E aí é só sugar e ninguém investe nada, e nada é feito efetivamente, e eles querem implantar a moeda deles, e você fica só à mercê dos outros, né? E aquilo ali vai mudando. É certo, é óbvio que as coisas não vão funcionar, as coisas não vão dar certo, porque não é o interesse daquele lugar que as coisas deem certo, o interesse daquele lugar é só efetivamente sugar para que ele engorde muitas vezes, tá? Então, isso daqui é meio assim, é meio óbvio que vai acontecer uma degradação total da economia do local, porque toda a economia pujante do local ela vai ser desviada, né? Sereníssima República de Veneza era forte de mercantilismo, acabou isso daí, agora vai vir tudo para nós, isso daí, né? A gente vai, de repente, fazer com que as rotas sejam nossas, a gente que vai dominar essas rotas, a gente que vai fazer isso, o interior, o campo tem bastante plantação, tem bastante isso, aquilo, então vai ser cobrado, né, tanto imposto, então você vai acabando com a cultura do país, tanto que quando eles chegaram lá e invadiram, os franceses, né, os generais franceses, eles faziam o seguinte, para eles se beneficiarem, para eles se armarem mais ainda, ou seja, para eles fazerem com que o exército de Napoleão se fortificasse, né? Se fortificasse, eles iam endividando, né? O general chegava lá, assumia o controle da cidade, fuzilava quem era do poder, quem era o líder, né, dos vênetos ali naquela cidade, eles fuzilavam todo mundo, eles tomavam o poder, e a primeira coisa que ele fazia era um empréstimo em nome daquela província, por exemplo, chegaram em Verona, dominaram o local, depois de lutas, é óbvio, e a primeira coisa que o general fez, que se não me engano era um irlandês, né, mas estava lutando pelo exército de Napoleão, a primeira coisa que o cara fez foi endividar Verona, se não me engano com a Inglaterra ou algum lugar assim. Então, muitas das dívidas que foram sendo feitas pelos próprios invasores, que depois, picaram a mula e vocês que paguem essa dívida aí. Então, as pessoas não sabem essas coisas. Bom, tudo bem, nós temos tudo isso, depois passou, foi Itália, e é fato que Vêneto continuou na pobreza durante muito tempo, ainda pertencente à Itália, tanto que imigraram mais de 25 milhões, né? Mais de 25... bom, vamos lá, eu vou dar números gerais, mais de 55%, percentual que fica mais fácil, mais de 55% da população do Vêneto, daquela época, caiu fora, né? E essa imigração, ela permaneceu, né? Ela começa em meados de 1870 e ela permanece até mais ou menos, né? Claro que vai mudando, né? A quantidade vai mudando, sem sombra de dúvida, mas ela permanece mais ou menos até 1960. Né?
Então, certamente depois nesse período final, já no século XX, 1950, 1960, é uma imigração que ela toma um fluxo um pouco diferente, ela para um pouco de vir para a América Latina e ela começa a se espalhar mais pela Europa, né, França, Bélgica e tal. Mas mesmo assim, tanto faz porque o povo foi embora, né, foi embora, muita coisa foi perdida, principalmente em cultura e força econômica, e por nada que vocês veem muitos vilarejos lá que não tem ninguém, né, então isso foi sendo esvaziado de certa forma. Mas, mesmo assim, a partir de 1970, há uma retomada industrial, uma retomada econômica da região do Vêneto, que até então era meio pobre ainda, e aí eles começam a ter esse crescimento e se tornar um bom parque industrial da Península Italiana, um bom parque industrial da Itália. Então, aqueles que uma vez eram ricos, né, eram os maiores da Península Italiana e um dos maiores da Europa. Na verdade, se a gente for ser honesto, século XV e XVI, República de Veneza era o maior país e o país mais rico do mundo, né, entre século XV e século XVI. São 2 séculos, pessoal. Os Estados Unidos não chegou a isso, são 2 séculos. 2 séculos, República de Veneza foi o país mais rico e influente do mundo. Então não é pouca coisa, né? E aí depois de todos esses problemas começou, né? Óbvio, ficou pobre, porque empobreceram, né? Porque empobreceram, trouxeram a miséria para nós. A partir dos anos 70, o Vêneto começa a enriquecer de novo, porque, claro, as pessoas trabalharam, né? As pessoas não ficaram também esperando as coisas acontecerem. As pessoas trabalharam. Vocês sabem que o nosso povo é um povo muito trabalhador, construiu tudo do zero em muitas partes do mundo. E, a partir desse momento, eles começam a gerar muita riqueza e prosperidade, também não só para eles, mas para a Itália inteira, porque isso descentraliza. E é verdade que não é só o Vêneto, né? Vocês têm a Lombardia, vocês têm outros lugares que têm economias pujantes, mas a gente está falando do Vêneto. E por conta de uma série de conquistas, há um certo ressentimento, pelo menos isso é uma das teorias que são muito difundidas lá pelo Vêneto, né? Essa é uma das teorias que eles têm, que foram empobrecidos, depois enriqueceram de novo, e há sim um certo ressentimento daqueles, né? Daqueles que não queriam exatamente que o Vêneto saísse tão bem, né, desse jeito. Bom, efetivamente, teorias são teorias, a gente vai lá para a prática. De fato, quando a gente vai para a área, não que isso não deixe de ser, né? Eu ia falar sobre as conquistas. Claro que a região do Vêneto em si teve uma nova conquista, que é recuperar a sua economia, né? A partir de 1970, começa a se tornar um lugar rico novamente. Talvez, assim, não na abrangência de uma Sereníssima República de Veneza, porque não tinha a sua autonomia, né, como país, mas começa a ser um lugar muito rico. Prova disso é que, se vocês forem para o Vêneto, hoje em dia, vocês vão encontrar praticamente, assim, nos comércios, nos lugares de atendimento, vocês vão encontrar pessoas de todo mundo, e principalmente pessoas que vêm do sul da Itália para ir para o Vêneto, para trabalhar lá, não só do sul, também romanos, ou seja, é um lugar como se fosse São Paulo, né? Como se fosse São Paulo. As pessoas vão para lá porque lá tem emprego, elas conseguem trabalhar. Efetivamente, isso não tem como dizer que não. E aí, agora a gente começa a ter uma série de conquistas. Eu digo a gente porque eu me incluo, enfim, eu me considero Vêneto que mesmo que nasceu na China, continua sendo Vêneto, e mesmo continua sendo Vêneto e acabou, né? Então, o que acontece? Agora a gente começa a ter uma outra série de conquistas que vão para o lado da identidade, né? A autonomia financeira chegou antes, porém, agora inicia a autonomia da identidade dos vênetos. A gente tem aqui a autonomia que já foi aprovada, né? Foi aprovada, e aí eu estou atualizando as pessoas com aquilo que eu consigo, né? Das informações que eu consigo a respeito da autonomia. Para, a partir do ano que vem, o Vêneto já cuidar da sua casa, tá bom? Então, esse dinheiro ele não vai mais para Roma, ele fica ali e eles se administram, né? Muito bem, é uma coisa muito importante que eles tenham a própria autonomia, porque
muito daquilo que é necessário. A gente sabe que a gente tem isso no Brasil também, né? Às vezes é muito que a gente precisa, né, do dinheiro para desenvolver muitas e muitas coisas. Esse dinheiro ele precisa ser descentralizado para ajudar outros lugares. E a gente tem muitas vezes problemas que estão aí, que já são problemas de assim décadas, e esses problemas não são resolvidos porque não tem dinheiro para resolvê-los de fato. Rio Grande do Sul é um modelo desses, é um estado endividado, deve muito para a União e tem uma série de problemas e cada vez se afunda mais em problemas porque não tem dinheiro, né? Então, assim, e aquilo que produz, ele não vai receber de volta, porque numa escala federal ele não pode receber de volta, porque existem aqueles que são mais pobres e que precisam receber. Então ele vai se empobrecendo cada vez mais. É basicamente isso que estava acontecendo, tá? Com o Vêneto também, que acontece com aqueles que fazem parte dessa federação. A partir desse momento aqui, na autonomia, isso daqui vai cessar. Tá? O Vêneto não recebe ajuda, a não ser que seja, né, de fato, necessário, uma calamidade, alguma coisa assim, mas fora isso, não vai receber ajuda. Contudo, também não vai ficar mandando dinheiro. Ele vai ter que se gerir, tem que provar que, claro, consegue se gerir. Então, isso daqui é outra coisa. Não adianta, vamos à autonomia, legal, beleza, e no final não consegue fazer as coisas por si só. Apesar de que existem, né? Existem regiões na Itália, eu não vou mencionar, né, quais são, que ganharam a sua autonomia há séculos atrás e não conseguem ter uma boa gestão e tem que ainda não manda dinheiro para ninguém e continua recebendo dinheiro. Não vamos mencionar isso. Enfim, não sei porque tem autonomia, mas vamos lá. Bom, Vêneto autônomo. A partir disso, tem uma série de outras conquistas que já aconteceram, né? A língua vêneta foi reconhecida como língua. Claro, em primeiro lugar, lá na região do Vêneto, a língua vêneta é reconhecida como língua, tem documentos de tutela do próprio governo do Vêneto, é considerado língua do povo vêneto, da região do Vêneto. Isso daqui já estava feito. Depois foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da Itália e, claro, obviamente, o patrimônio cultural do mundo, né? As línguas da Itália, as línguas históricas são patrimônio cultural do mundo. O Vêneto também está reconhecido, tem o seu código, um código ISO, que é aquele que cuida, basicamente, para se ter uma normativa oficial para a língua, né? Enfim, isso aqui já tinha tudo sido feito, já estava tudo na manga, e eu já cansei de falar sobre isso no canal, mas mesmo assim muitas pessoas preferiam se enganar, não sei, né, o que tem. E agora a gente tem uma notícia até recente que eu anunciei também aqui no canal, que é a língua vêneta no Google Tradutor. Óbvio, tem problemas, é claro que tem problemas, é apenas uma inteligência artificial, né, que vai sugando, assim, escritos em vêneto de todos os tipos da internet, né? Então tem uma série de erros, tem uma série de italianizações, às vezes tem um vídeo aqui que eu mostrei para vocês, muitas vezes ele dá a tradução totalmente em italiano, mas tudo bem, né, pessoal? É uma inteligência artificial, ela vai ser melhorada, isso aqui vai tempo para melhorar, tá? Então, o que importa é a conquista. Está lá, está no Google Tradutor. Google Tradutor não aceita dialetos, né? Aceita apenas línguas, línguas vivas, línguas faladas, e entrou ali. Não apenas o vêneto, entrou o lombardo, é verdade, se não me engano, o napolitano. Bom, por quê? Porque são línguas mesmo. Eu nunca disse que essas não são línguas, elas são línguas mesmo, né? E aí, depois disso, o que inicia aqui, né? Principalmente nesses últimos dias. Muitos dos comentários, às vezes, que, sinceramente, eu apaguei, né? Eu bloqueei a pessoa, porque são pessoas que, muitas vezes, elas vêm de fora, e elas nem se inscrevem no canal, elas só vêm para encher o saco mesmo, né? Então, às vezes eu não deixo esse tipo de lixo aqui porque são pessoas mentirosas que vêm para mentir. Então, um dos últimos comentários que teve aí no canal, justamente, se não me engano, no vídeo da língua vêneta no Google Tradutor, a pessoa vindo, né, me passar aqui a perna, dizendo, não sei o quê, mas os próprios vênetos, não sei o quê, não consideram que é uma língua, ninguém mais, a pessoa dizendo, né, não sei se é verdade, dizendo que mora lá. É porque aqui em Pádua eu nunca ouvi ninguém falar vêneto, nem aqui na cidade, nem no interior, ninguém mais fala isso. Sim, óbvio.
está falando com uma pessoa que já morou no Vêneto, que fala com eles lá no Vêneto e que, inclusive, a maior parte das informações que eu trago aqui para vocês, a maior parte das informações, principalmente do início do canal, eu peguei essas informações com os próprios vênetos, né? Então, assim, eu acho que antes da gente falar com alguém, antes da gente querer desmerecer o trabalho de alguém, a gente precisa conhecer a pessoa, né? Não não é porque você é anônimo, entre aspas, na internet, é que você vem e fala qualquer bobagem por aí. Eu sei o que eu não viria aqui e falaria isso se eu não soubesse que a língua é falada e com base em toda essa documentação, em todo esse histórico e em todos esses registros oficiais que eu já trouxe para vocês aqui agora, né? Então, infelizmente, existem muitas dessas pessoas que preferem acreditar numa ficção que elas fazem da sua própria cabeça. E agora, obviamente, se você é um estrangeiro, né? Você veio de fora, vamos botar um estrangeiro como alguém que vem de fora, que é o que acontece, né? Então a pessoa chegou de fora, a pessoa não fala vêneto. É óbvio que ninguém vai falar vêneto com você, né? As pessoas vão, se você falar em italiano, as pessoas vão falar em italiano. Eles falam vêneto entre eles, entre as pessoas que realmente sabem a própria língua. É a mesma coisa. Eu estou falando de português, vem uma pessoa que só fala inglês, por que diabos eu vou falar em português com a pessoa? Então seria uma coisa até um pouco estúpida. Vocês percebam que, às vezes, são objeções que são feitas por essas pessoas, é muito fácil de ser quebrada. Bom, enfim. Assim, se encaminhando para o final aqui da live, porque existem esses descendentes que eles vão para lá, eles têm a sua cidadania italiana reconhecida, e eles vão morar no Vêneto, ainda por cima podiam ir morar na Calábria ou em Roma, não, mas eles vão morar no Vêneto e eles militam contra o Vêneto, né? São pessoas assim, por exemplo, esse último me dizendo, não, mas isso aqui não existe, esse patriotismo aí que se encontra no teu canal, não existe aqui. Como não existe aqui? Se eu aprendi justamente com eles. Ou vocês acham que eu nasci num outro país, que é o Brasil, e que existia patriotismo vêneto no Brasil? Que... É óbvio que não, né? É óbvio que eu fui para lá e eu fui vendo quanto eles valorizavam a própria cultura e, claro, ainda valorizam, e certamente eu aprendi, mas não é um patriotismo vazio, né? As pessoas tendem a utilizar isso para denegrir. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são termos para denegrir. Mas estou falando patriotismo sadio, não é aquela coisa assim, vamos, sei lá, chegar enfim, destruir tudo, né? Muitas vezes tem essa coisa, rebeldia, né? Guerrilhas, narcotraficantes, parece aquela coisa assim, quando eles querem falar, eles querem denegrir a gente, né? Mas não é isso. É uma coisa sadia, aquela coisa que vai fazer com que aquele sentimento que a sua cultura, principalmente a língua faz parte da cultura, né? Mas eu sempre destaco a língua para deixar um pouco bem mais claro do que a gente está falando também. Mas a cultura, a história, que é aquilo que eu trago aqui no canal, língua, cultura, né? A história no geral, enfim, é necessário para que a gente perpetue isso pelas gerações e isso fique firme, né, nas gerações, que a gente não esqueça isso. Muitas pessoas já esqueceram, o que é grave, e muito disso não foi passado. O que é mais grave ainda, né, muito do que hoje eu falo, né, muito do que hoje eu falo, eu aprendi justamente com eles lá. Então o sujeito vem no meu canal dizer que não existe patriotismo no Vêneto. Como se praticamente 60% de história, 60% das coisas que eu sei hoje em dia sobre cultura, história vêneta, eu aprendi justamente com eles. Com quem especificamente essas pessoas estão falando, meu Deus? Com quem? Não pode ser com algum vêneto. Eu não sei se de repente ela está falando com algum indiano radicado lá, com algum libanês, ou com alguma pessoa que faz parte, de repente, de algum partido político que é contra a cultura vêneta, porque existem, enfim, né? Eu não vou mencionar quais são, mas existem, de fato existem. Algum partido político que tem alguma narrativa, assim, eu não entendo com quem essas pessoas estão falando. Ou quem é de lá enxerga que a pessoa é um banana,
que não entende absolutamente nada de nada, que não adianta falar com uma pessoa dessas, que é simplesmente um elemento desagradável ali na sociedade, e a pessoa, né, fala oi, fala tchau enfim, aí provavelmente talvez ele peça: "Ah, mas o separatismo, vocês querem se separar?" A pessoa vai falar: "Não, tu tá maluco, vai embora". É claro, a pessoa não vai falar uma bobagem dessa para ele, né. Não é, as coisas não são tão superficiais assim, não é isso. Não é: "Ah, quer se separar", não é assim que funciona. Então eu não sei com que esse tipo de pessoa fala, eu sei aquilo que eu já vi. Tá? No momento, no período que eu morava lá, o que eu enxergava? Eu enxergava aquilo que eu já falei para vocês muitas vezes. O brasileiro descendente, que não, ele, enfim, ele fala italiano, mas ele não sabe falar nada em Vêneto. E por conta disso, por ele não falar em Vêneto, ele não consegue ter acesso à comunidade em si. Ele não consegue ter acesso. Ele fica na casca do ovo, ele não consegue furar a casca e entrar. E ver, é aqui, é isso. Ele não consegue, ele não consegue. Basicamente, ele não consegue. Ele vive numa superfície surreal de coisas, de estereótipos, né, de coisas frias que ele nunca alcança, de fato, a comunidade em si, real, né, as pessoas, enfim, as histórias, tudo faz parte da cultura, a piada. Cara, piada. Piada é um elemento, assim, vocês vão falar: "Oh, o Fernando bebeu cachaça hoje". Não, mas piada é um negócio que diz muito. Piadas, provérbios, coisas muito, assim, as coisas mais básicas que existem na nossa sociedade, né, lá é tudo feito em Vêneto, é tudo contado em Vêneto. Provérbios, piadas, né, aquilo em italiano eles chamam de filastrocca, que seriam as canções, né, aquelas canções seriam canções de ninar, mas enfim, não são assim de ninar, porque tem coisa que é muito assim, meio suja, né, mas são rimas, digamos assim. Tudo isso que é da cultura popular, que você de fato tem acesso àquilo, como é a pessoa, como é a sociedade, essas criaturas não têm acesso a nada disso, porque elas não entendem nada, não entendem absolutamente nada. E aí elas ouvem alguém falar um provérbio, alguma coisa, em Vêneto, elas pegam um material aqui, de repente cai sem querer um material desses na mão dela aqui, elas falam: "Ah, é dialeto, isso aqui é coisa de ignorante". O ignorante é ela. Ela vive numa bolha, assim, numa casca, ela vive exatamente, é um mosquito que pousa na casca do ovo, né, que tá cheio de merda, assim, desculpa a palavra, mas tá cheio de fezes da galinha ao redor, mas ela não chega a entrar. Ela não entra nunca. Ela nunca vai entrar. É o que acontece. O sujeito não consegue nada, né? O sujeito não consegue. Ele não consegue o mínimo do mínimo numa ignorância dessas. Muitas vezes ele tem que voltar para o Brasil, né? Ou ele vai para um outro país por aí, enfim, porque ele não consegue nada, não adianta. Então, são coisas que eu falo aqui já estou cansado de falar. Eu continuo falando porque, obviamente, as pessoas se inscrevem, são pessoas novas que vão entrando, elas precisam ouvir isso. Mas é grave e é triste, né? Esse tipo de ignorância que vai deixando a pessoa cada vez mais pobre em todos os sentidos. Enfim, as pessoas querem ser assim, não tem o que fazer. Felizes são vocês que têm ouvido e ouvem, né? Muito bem. Então, foi uma explanação, né? Eu acredito que as pessoas são assim, basicamente por conta dessa ignorância e o quê? Dessa superficialidade, né? Que elas vão ostentando e elas vão fazendo a manutenção dessa superficialidade, até mesmo quando estão lá. Elas não se abrem quando estão lá para tentar, falar, não, espera, vamos ser mais humilde aqui, vamos aprender e tal, vamos fazer, vamos tentar conversar com as pessoas. De repente eu entro aqui no mercadinho, eu tento conversar com a pessoa, aqui no bar, eu tento falar com o pessoal, não sei o quê. Não, ela vai lá, no seu alto do seu tripé, ela chega no meu canal, ela chega numa página, alguma coisa que é sobre cultura vêneta, isso daí eles falam que é coisa de ignorante, só pessoa que não sabe falar. Pronto, é isso, né?
Bom, tudo bem, azar é o seu, fique de fora. Basicamente é isso, e é claro, para finalizar, o que isso daqui forma, né, forma aquele típico, nacionalista italiano vazio, que ele nem sabe o que é Itália, né, para você saber, você se diz italiano, você, ostenta a bandeira tricolor, né, enfim, pula, dança a tarantela, mas você não sabe o que é um italiano, tá. Até mesmo se a gente quiser então, ó, se a gente quiser e parar e não querer mais, digamos, fazer a, diferença entre os povos que existem na Itália, e quiser tratar todo mundo como italiano, ainda assim você está muito longe de ser um italiano, porque você não entende as particularidades, as individualidades dos italianos. Não, você não entende nada, 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 nada. Está muito longe, está muito longe. Ainda não chegou nem na porta do que é ser um italiano, tá? Tá muito longe. Não é ser o sujeito que fala italiano perfeitinho, que, enfim, sabe a história da unificação italiana de cabo a rabo e diz que maravilha, que amor, eu amo Giuseppe Garibaldi, eu amo... Não, não é isso. Eles não amam, eles odeiam essas figuras. Eles fazem páginas e páginas nas redes sociais. Tem até uma página muito famosa, se não me engano, no Facebook, Os Falsos Heróis da Itália. O mais dilapidado de todos eles é Giuseppe Garibaldi. E você é um idiota que vai lá e diz que Giuseppe Garibaldi é maravilhoso, não sei o que. Então, gente, vocês estão muito longe. Não estou falando para quem está aqui acompanhando, estou falando para essas pessoas. Vocês estão muito longe, muito, muito longe de saber o que é ser um italiano. Não é isso. Vocês estão muito longe, tá, pessoal? Então é um vazio assim que não dá para nem compreender. Tá? Bom, vou dar uma olhada aqui nos comentários. Aí o pessoal entrou. Tem o Gerson, a Dilson. A Dilson falando que é do sul de Santa Catarina, todo mundo lá é vêneto. Depois o Gerson também escreveu aqui, Ancalu, eles era vêneto, Dino Busatti. Vamos ver o que temos mais aqui. Olha só, boa tarde, minha família é de Adria, agora compreendo o que minha avó falava através dos seus vídeos. Exatamente, né, Guilherme? É isso daí. Então, feliz são vocês que são pessoas abertas, enfim, pessoas humildes, claro, humildes no bom sentido, né? Humildes que têm ouvidos para escutar alguma coisa, né? Brau, Menegatti, Viva il Veneto, obrigado, Fernando Scarmutin. Depois nós temos também o Salvador aqui, aluno, né? Um alô para o professor Fernando. É isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz uma breve reflexão, nem tão breve assim, né? 47 minutos já tá. E eu agradeço muito aí por vocês terem escutado. Curtam o vídeo e, se for possível, vocês sabem que depois do final da live, o chat fica, né? O chat fica gravado. Contudo, se vocês conseguirem colocar ali nos comentários mesmo, se vocês conseguirem deixar um emoji, alguma coisa, ajuda o vídeo, tá? Porque o chat é o chat, mas vale bastante, assim como métrica, os comentários do YouTube. O Marco Antônio ali comentou: minha esposa e filha são vênetos por ancestralidade. Pretendo aprender a língua para poder ensiná-la e manter a tradição viva. Justamente isso. Então, é claro que, como eu falei para vocês, nada disso que eu acabei dando um puxão de orelha, enfim, não foi para vocês, né, pessoal? É para essa galera aí, sem noção, e, assim, pessoas lamentáveis. Eu até coloquei na descrição aqui do vídeo, né, a pessoa que fala mal da sua pátria e do seu povo é a pessoa que cospe na cara da mãe e do pai, né? É vergonhoso isso, é vergonhoso, não dá nem para entender. E fique com isso na mente, né? Fique com isso na mente. Tudo bem, nós aqui, a gente vangloria, digamos, a gente ostenta a identidade vêneta. Tudo bem, a gente ostenta a nossa identidade vêneta, que é a identidade, assim, individual, aquela que fez parte por séculos e séculos nossa da Sereníssima República de Veneza. Mas o problema é que esse pessoal que quer se dizer italiano, e aí eles ficam ofendidos quando a gente vem aqui falar da nossa individualidade, é justamente isso que falta neles para eles serem italianos. Eles não têm individualidade, poxa. Eles são uma massa do Estado. O que o Estado diz que é um italiano? Ah, italiano é isso daqui. É o cara que, sei lá,
comer pizza, que fala italiano, que dança a tarantela, que fala mamma mia, que faz isso aqui com a mão. O cara não entendeu nada. Nada, 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 nada. Tá muito longe. Até mesmo se você quer ser um italiano, tá muito longe disso, porque não é isso. O que é italiano? O que eles chamam de italiano? Aquela junção de povos que estão na Península Italiana. Se isso é ser um italiano, isso quer dizer que ser um italiano não é ser um igual ao outro, são todos diferentes. E você não tem a sua individualidade, portanto, não é nada. Está muito longe, tá bom? Está muito longe até para ser italiano, você não sabe o que é um italiano. Então, a gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau, Strucon.